Cumprimento a todos os prezados irmãos, com a paz do Senhor. Desejo que nossa reunião seja uma reunião maravilhosa. E para iniciar nossa reunião, convido a todos para se colocar em pé, para fazermos a nossa primeira oração. Rogarmos a Deus as tuas virtudes, as tuas sabedoria, e que neste momento, com ordem do nosso Pai, possa descer santos e anjos para conosco participar dessa reunião. Portanto, a partir deste momento, existe uma força muito especial, muito grande, uma força celestial que está conosco aqui. Para nós podermos fazer parte dessa força celestial, vai depender de cada um de vocês. A reverência, o nível de atenção para a reunião, o que o seu coração está pensando, o que sua mente está pensando. Então, para você poder receber as bênçãos que nosso Deus Pai reservou para cada um de nós essa noite, vai depender única e exclusivamente dos senhores. Vamos orar? Meu Deus, Pai querido, soberano, estamos aqui na casa do Senhor, na nossa casa. Primeiramente queremos agradecer pela vida. Hoje acordamos, recebemos um presente maravilhoso, que foi a vida. Agradecer por essa semana maravilhosa que tivemos, agradecer pela saúde, agradecer pelo trabalho, pela nossa família, agradecer por participar e pertencer dessa Santa Igreja Apostólica, por conhecer a Santa Vó Rosa, conhecer o Santo Profeta Irmão Aldo. Por isso entregamos nossa vida nas tuas mãos e pedimos que o Senhor dirige todos os atos desta reunião, que os anjos possam estar aqui e possam nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar inspiração, e que eles possam cantar juntamente com esse coral que está aqui à frente do altar. Por isso, honra e glória seja dada ao seu nome, ao de Maria Santíssima, ao de Jesus, da Santa Vó Rosa, do santo e querido irmão Aldo e todos os anjos dos céus. Amém. Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. A Igreja Apostólica vem pregando e anunciando ao mundo desde 1970 uma nova santa, que foi preparada e consagrada por Jesus para ser o outro Consolador. Através dela, organizou a nossa Igreja Apostólica, nos ensinou regras morais e espirituais através da doutrina e disciplina, reveladas por Jesus, nosso Senhor, para sermos um povo consagrado e dedicado ao bem e à justiça divina. Este preparo da Santa Vó Rosa e de sua igreja realizou-se durante 16 anos. Durante todo esse período, Jesus esteve com ela, dirigindo a igreja até completar inteiramente o seu ministério terreno. E quando tudo já estava consumado, a igreja organizada, conforme a vontade de Deus, sendo declarada a vitória de Jesus no preparo da Santa Vó Rosa para exercer o galardão e a função de Espírito Consolador, o Espírito foi arrebatado e levado aos céus, o Espírito da Santa Vó Rosa, para receber a sua coroação e dar início a uma nova era, a um novo período de salvação e redenção do pecador arrependido e convertido. A promessa da vinda do outro Consolador, que apresentaria na terra o poder salvador de Jesus e de seu Pai, vem desde o início da queda da raça humana. Deus o Pai, através dos profetas Moisés, Daniel, Isaías, do rei Davi
e Zacarias havia-lhes revelado este mistério, e ficou bem claro com a promessa de Jesus, quando prometeu aos seus discípulos a formação de um outro santo, dizendo-lhes: ainda tenho muito que vos ensinar, mas ainda não é a hora. Porém, eu vou para meu Pai, vosso Pai e Deus, mas não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós e também rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que não falará de si mesmo, mas lhes ensinará tudo o que tiver ouvido de mim. E as revelações dadas ao apóstolo São João, que ficou registrada no livro Apocalipse, que 2 santos de grande poder exerceriam na terra a obra salvadora de Deus e aplicariam a justiça e o juízo do Criador. Esse Consolador, conforme disse Jesus, e São João registrou no seu Evangelho, guiaria o seu povo em toda a verdade, pois não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido nos céus e dele Jesus. No entanto, isto iria acontecer nos tempos que Jesus chamou tempos da regeneração. Seria uma obra extraordinária de salvação e redenção. Esta obra também contaria com a participação de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e dos santos e anjos do céu, para consumar os planos de Deus nessa terra e aplicar sua justiça e seu juízo, tanto para salvar como para condenar o ímpio e o pecador que não se arrependesse de seus pecados e dos maus caminhos. Ela sempre possuiu coragem e fé inabalável. Porém, quando Jesus se manifestou em pessoa a ela, passou a prepará-la e desenvolver os dons espirituais que ela herdou de Deus ao nascer, para que pudesse exercer a nobre missão de Consolador, com toda a sabedoria e virtudes divinas. Ela foi fiel ao Mestre Jesus em todos os sentidos. Foi revelado ao irmão Aldo, pelo seu precioso dom de profeta, que no dia em que a Santa Vó Rosa foi arrebatada, houve uma grande festa no céu, com a chegada dela. Coros angelicais entoavam lindos e maravilhosos hinos, jamais ouvidos na terra. Ela recebeu todo o louvor e glória de uma multidão incontável de santos e anjos, adorando também a Deus Pai e seu amado Filho Jesus, pelo grande vitória no cumprimento da promessa do Espírito Consolador. Referente à grande vitória da Santa Vó Rosa e à comemoração do Dia do Consolador, estas são as palavras do santo irmão Aldo, ainda entre nós, em sua homenagem sobre esse ministério da grande vitória de Jesus e de seu Pai, nosso Deus. Em nossa igreja, nada se deu por acaso, ou por coincidência, nem por preferência humana. O que vem acontecendo em nosso meio é uma manifestação da sabedoria do Espírito Santo do Pai, que tudo providenciou para que no tempo certo as promessas de Jesus, dos santos profetas e dos santos apóstolos viessem a cumprir mais uma vez a salvação e a redenção da criatura humana. Estão ao alcance dos humildes e contritos de coração, que vierem a crer em nossa fé, no Santo Consolador, na minha mensagem e nos meus conselhos de primaz e profeta. Tudo o que vem acontecendo nessa igreja é por determinação e vontade de Deus. Confie e aceite a Santa Vó Rosa como Santa de Deus, Espírito Consolador da promessa de Jesus, no seu poder e na sua bênção, e serão muito felizes e abençoados.
preparem o seu coração para honrar, glorificar e louvar esta santa na passagem do dia do Consolador, dia 26 de outubro, data genuinamente apostólica. Agradeçam a Deus, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima por estas providências divinas, em nosso benefício, em favor dos bons e humildes de coração. Agradeçam ao Santo Irmão Aldo por nos fazer conhecer as verdades do reino dos céus, como profeta do Senhor e pastor de nossas almas nesta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, o que a data 26 de outubro tem de importância na vida dos senhores? Irmãos, nós podemos assim falar com bastante maestria, com bastante alegria, que na nossa igreja se cumpriu a promessa de Jesus, que na nossa igreja se formou o outro Consolador. Jesus é conhecido no mundo inteiro, e esta promessa de enviar o outro Consolador, o mundo inteiro conhece essa promessa. Só que é interpretado de várias formas e de forma errônea. E nós, apostólicos, sabemos que nessa igreja se cumpriu a promessa de Jesus. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de anunciar ao mundo que na nossa igreja existe uma santa que foi formada por Jesus. E uma coisa que chama muita atenção na formação dessa santa é de como Jesus se manifestava o poder, de como Jesus falava com a Santa Vó Rosa. Então, nós precisamos mais do que nunca parar e estudar nossos livros para saber quem foi de fato a Santa Vó Rosa. Não seguirmos a cultura da nossa família, que nasceu na igreja, nós também nascemos no berço de ouro, mas não sabemos falar de fato quem é a Santa Vó Rosa. No seu serviço, muitos apostólicos se escondem para não falar que são apostólicos. Porque a pessoa vai falar, é da igreja da Santa Vó Rosa, e você não vai saber quem é essa santa tão poderosa. E olha que muitos de nós nascemos na igreja. Nós precisamos mais do que nunca saber quem foi esta santa, como que ela foi formada, como que ela age na igreja apostólica, como que ela formou o profeta Irmão Aldo, os milagres que ela realizou. Para isso nós precisamos pedir sabedoria para ela, Santa Vó Rosa, e para o primaz, para Jesus também. Irmãos, no boletim fala que nessa igreja nada é por acaso. Tudo que nós temos hoje, todos os atos que nós praticamos, todo o ritual que nós temos na igreja, desde o número 1, a cantar os corinhos. Na época tinha os testemunhos, depois Jesus orientou para tirar. As consagrações, as apresentações dos hinos, o batismo, a Santa Comunhão. Tudo isso foi orientado por Jesus. E a Santa Vó Rosa, ela nasceu predestinada, mas ela esperou o tempo de Deus para manifestar o seu poder. As pessoas que eram próximas a esta pessoa, que nós conhecemos como santa hoje, percebia que ela tinha um dom especial. Tanto é que no Tatuapé ela era conhecida como Dama da Caridade, de tanta bondade que ela fazia. Então, ela visitou aquela tenda, e lá tinha 2 servos, que era a missionária e que era o bispo. E lá ela sentiu uma alegria na alma. E naquela mesma noite ela chegou em casa e orou para Jesus. Jesus, a partir de hoje eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Faça de mim um instrumento em tuas mãos. Mas nunca ela pedia que ela queria ser o consolador, que ela queria dirigir um povo. Ela simplesmente se entregou nas mãos de Jesus.
E a partir daquele momento, ela começou a frequentar a tenda, se aproximou dos outros dois da direção. E um fato que chama muita atenção foi a humildade daqueles dois servos, porque compreendeu que a Santa Avó Rosa tinha virtudes celestiais. E no mesmo instante, por providência divina, já convidou a Santa Avó Rosa para fazer parte da direção da igreja. Ela já começou a ser diaconisa, já começou a organizar a igreja, servir a igreja. E esse nome que a gente atribuiu a ela de vó, não é por acaso, porque vó é mãe duas vezes. Vó é um carinho imenso que só um neto pode descrever. Seu filho não gosta de ir para a casa da avó? Porque lá a avó acaricia, faz carinho, escuta você, deixa você chorar. É por isso que a Santa Avó Rosa recebeu o nome de vó. E depois foi atribuído Santa Avó Rosa, porque ela mereceu o seu espírito consolador. E a partir daquele momento, eles começaram a orar uma vez por semana. E Jesus começou a se manifestar para aqueles três. E a missionária até falava para a Santa Avó: vó, eu acho que é Jesus que está se manifestando para a senhora. E a Santa Avó, ela era muito humilde. Falava: será? Vamos orar mais. E toda semana eles oravam, até que Jesus apareceu para a Santa Avó Rosa. E começou a dirigir a igreja. E começou a levar ela para os céus. E lá ela ficava junto com os apóstolos, com os profetas. E engraçado que os profetas adoravam fazer pergunta para a Santa Avó Rosa. Porque eles ficavam assim, assustados com a sabedoria dela, com as respostas prontas que ela tinha, quando eles faziam pergunta. Enquanto a Santa Avó Rosa estava no céu, Jesus usava o próprio corpo dela para falar com os dois da direção. Orientava: eu quero isso, 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 isso. A minha igreja precisa disso, disso, disso. Portanto, o bispo tinha até uma caderneta que anotava tudo que a Santa Avó Rosa falava. Então, irmãos, nós precisamos dar valor nesta data do dia 26 de outubro. Precisamos revisitar nossa vida e ver que nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo aonde se cumpriu a promessa de Jesus. E isso não pode ficar escondido somente para nós. Não tenha medo, irmãos, de falar que você é da igreja da Santa Avó Rosa. Aí vem aquelas perguntas: não, o Espírito Consolador é o próprio Espírito de Jesus. Não, ele não falou isso. A promessa é clara. Eu enviarei o outro Espírito Consolador. O outro. Jesus foi bem claro. Então, irmãos, nós temos toda a oportunidade de falar quem foi a Santa Avó Rosa. Para vocês testificar que Jesus orientava e dirigia a igreja, quando começou os hinos, começou a cantar os hinos da nossa igreja, foi uma história muito bonita. Vou contar para os senhores como que foi a construção do hino Oratório na Cruz. Foi uma história muito linda. Tá? Tinha um irmão, um pastor, que ele começou a escrever uns versículos, uns trechinhos do Oratório na Cruz, do sacrifício de Jesus. E entregou para o Leme, o regente Leme. E falou: Leme, você poderia fazer um hino. E o Leme falou: mas nunca fiz um hino. E pegou aqueles papeizinhos e foi falar com a Santa Avó Rosa. E a avó falou assim: vai dar um oratório muito bonito. Pode começar a colocar música. O Leme falou: mas vó, eu nunca fiz hino. Ela falou: peça a sabedoria para Jesus. E nisso,
o hino foi sendo composto, é um hino muito respeitado pelos céus. Não vou contar a história toda, mas vamos para o final. No dia da apresentação deste hino, Jesus se manifestou para Santa Vó Rosa e falou: vó, a partir de hoje eu não quero que a igreja cante qualquer hino, porque no início da igreja se cantava os hinos da harpa cristã, os hinos das outras igrejas. Então Jesus falou: a partir de hoje, eu quero que a minha igreja cante meus hinos, os hinos que eu vou inspirar. E a Santa Vó reuniu principalmente o bispo, a missionária, reuniu o pastor Trevisan, pastor Sólio. Falou: ó, Jesus falou que Ele quer que a gente cante nossos próprios hinos. E os pastores ficaram assustados, porque eles nunca fizeram hino. Pastor Trevisan foi um deles. Vó, mas a gente nunca escreveu. Peça sabedoria para Jesus, que Ele vai ajudar vocês. E nisso foi surgindo esses hinos maravilhosos que nós temos. Lembro que o pastor Trevisan me contou, ele compôs o hino Obediência e Consagração, foi o primeiro corim que ele fez. E aí depois, Cristo em nós, levantai os vossos olhos, Pão da Vida, tudo foi letra da missionária e do bispo. Tudo inspirada por Jesus. Então, o que nos chama a atenção é que da onde eles pensavam que não tinha como fazer, que não tinha capacidade, mas se entregou nas mãos de Jesus e começou a brotar coisas mais lindas que nós temos até hoje. Que esses hinos nos calam até hoje. Faz nós meditarmos em nossa vida, na nossa transformação. E uma coisa que me chama muita atenção na formação do Espírito Consolador é a questão da oração. A Santa Vó Rosa, ela se entregava não somente uma vez por semana, quando eles se reuniam, mas ela vivia uma vida de oração constantemente, entregava a sua vida a Jesus. E o Senhor, e eu, nós estamos entregando nossa vida de fato para Jesus? Estamos entregando a direção da nossa vida para Jesus? Igual a Santa Vó Rosa fez? Irmãos, precisamos. Às vezes, a Santa Vó Rosa está mostrando os sinais, mostra o sinal na sua vida, a gente abandona, a gente ignora. Por exemplo, o carro. Quando vai fundir o carro, ele não funde de uma vez. Ele dá sinais. Ele vai lá, acende uma luz amarela no painel, você já fica atento, para num poço, vê se é água, vê se é óleo. E resolve o problema. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a Santa Vó Rosa está dando sinais para nós. Está mostrando, mas a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos e não quer ouvir. A primeira coisa que o inimigo faz na vida do Filho de Deus é tampar os ouvidos. Porque ele sabe, se ele tampar os ouvidos, nós não vamos ouvir nosso Pai, não vamos ouvir as pregações, não vamos ouvir o regente, não vamos ouvir os pastores. E aí ele tem a oportunidade de dominar a nossa vida. Então, irmãos, a oração precisa ser uma arma que a gente carrega não no bolso, mas no coração. Mas que a gente possa aprender a orar de fato. Porque às vezes a gente quer pedir a Deus uma coisa que está no nosso coração. E é diferente você falar: Deus, faça de mim um instrumento em tuas mãos. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu quero isso. Eu apresento o plano B, o plano A, o plano C. Mas o plano que eu vou fazer é o plano que Deus tem para a minha vida. Então, irmãos, orem mais. Se existe algum problema na sua vida, esse problema é passageiro. Jesus não criou o ser humano para viver no deserto para sempre, não. A gente passa pelo deserto para poder ter mais fé, para poder confiar mais, para poder permanecer na igreja.
Mas logo Deus te leva para o topo da montanha, você pode ter certeza. E é através da oração que você vai conseguir fazer isso. Não tenha medo de nada. A Santa Vó Rosa era muito corajosa. Não tenham medo de nada. Mas a arma que ela tinha era a oração. A igreja passava por uma dificuldade, ela falava, peça orientação para Jesus, peça sabedoria para Jesus. E nós estamos pedindo sabedoria para Jesus para guiar nossa vida? Para sermos melhores no nosso casamento? Para criarmos melhores nossos filhos? Para frequentar melhor a igreja? Irmão, sabedoria nunca é demais. Nunca é demais. Podemos pedir sabedoria mais de uma vez por dia. Então a oração, irmãos, se tem uma coisa que o inimigo não gosta, é do apostólico com o joelho dobrado no chão. Ele sai saltitando de raiva. Porque ele sabe, se tiver uma pessoa orando ali, Deus vai ouvir. Porque Deus prometeu que Ele falaria com seu povo através da oração. Então, se você está com alguma dificuldade, está desanimado, use a oração como arma, como a Santa Vó Rosa usou lá no passado. Será que Jesus não pode falar com a gente, igual falou com a Santa Vó Rosa? Ele fala todos os dias. Talvez é nós que não está deixando Ele entrar no nosso coração e fazer a transformação que precisa. Já pensaram nisso? Do mesmo jeito que Jesus falava com a Santa Vó Rosa, Ele pode falar com nós. Basta a gente querer. Irmãos, como que você vai mostrar para o mundo que você é diferenciado, que você pertence a uma igreja santa? Através do seu exemplo. Eu sei que muitos de vocês, muitos apostólicos, estão sendo exemplo no seu serviço. Está sendo uma luz a brilhar. Deus precisa olhar lá de cima do céu, olhar aqui na terra e enxergar faixos de luzes, que são os filhos dele. Agora, quando essa luz está ofuscada, apagada, algum problema tem. O anjo não chega perto. O anjo vai aonde o facho de luz está reluzente, aonde tem uma pessoa santificada, uma pessoa pedindo sabedoria, pedindo bênção. Então, irmãos, seja uma luz a brilhar neste mundo. A partir de hoje, deixe essa pergunta no seu coração. Eu preciso anunciar a Santa Vó Rosa como Consolador. Irmãos, eram essas palavras que eu tinha para falar com os senhores essa noite. Amanhã nós podemos continuar. Queria que os senhores levantassem para nós terminarmos a reunião. Irmãos, quando eu falo que nós precisamos ser uma luz a brilhar, eu queria provar para vocês. Tem apostólico que tem vergonha de falar que é apostólico, porque lá no serviço não vive uma vida de apostólico. Se está falando besteira, ele fala junto. Se a colega veio de saia curta numa moda, amanhã eu venho também. Mas tem muito, a maioria dos apostólicos tem sido uma luz a brilhar neste mundo. E vou provar para vocês. Tinha uma professora, ela morava em Uberlândia. E agora ela está em Goiânia. E ela me contou um fato muito importante. Ela falou que ela trabalhava numa escola, que essa escola era muito problemática. Não tinha paz. Sabe um lugar turbulento, que você não sente vontade de estar ali? Era assim. E ela entrava no portão, já ia orando. Já ia, Santa Vó Rosa, abençoe, não deixe o inimigo chegar perto de mim, me livre do mal. E ia orando o corredor todo, ia para a sala dela. Aí, certo dia, a diretora chamou ela. Falou assim, fulana, você não faz um favor para mim? A hora que você chegar
na escola, você poderia circular em todos os corredores da escola? Falou, mas por quê? Não, porque a gente percebe que aonde você vai passando, vai deixando uma paz imensa. Se você não puder fazer isso, você chegar atrasado, vai pelo menos nos cantos da escola, nos 4 cantos da escola. Olha para vocês verem como a gente faz diferença na sociedade. Outra coisa, teve um pastor, hoje ele deve estar pregando em Dourados, depois se você tiver a oportunidade, vê lá. E pergunta para ele, para vocês provar que eu não estou falando mentira. Ele estava fazendo aplicativo. E aí tocou, ele foi, parou o carro, a senhora entrou, a senhora falou assim, senhor, me desculpe, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. A hora que o senhor veio aproximando, eu vi uma luz imensa dentro do carro do senhor. Quem quer essa luz? Essa luz está com o Senhor hoje? O que precisa para nós iluminar o mundo? O que precisa para nós sermos melhores? Eu agradeço toda a igreja. Sem vocês não tem reunião. Eu acredito que vocês vão fazer um esforço, voltar amanhã. Não perca a oportunidade de se alimentar mais. Como o nosso corpo precisa de vitamina C, complexo B, vitamina D, o nosso espírito precisa de virtudes, de sabedoria. E é aqui na igreja que você vai adquirir isso. Deixa as coisas de casa, depois você faz. Deixa a festa para depois da reunião, mas cumpra o seu ministério aqui primeiro. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, tenho certeza que o Senhor enviou anjos e santos aqui nesta reunião, porque sentimos paz, sentimos alegria, sentimos a presença deles. Não sabemos quem veio, quem sabe a Santa Vó Rosa, quem sabe o irmão Aldo, mas temos certeza que aqui tem a presença de santos e anjos. E aproveitando que esses santos e anjos estão aqui, queremos pedir mais sabedoria, mais virtudes, mais vontade para poder vencermos os nossos problemas do dia a dia. Nós queremos ser melhores, queremos ser um instrumento em Tuas mãos. Oh, meu Deus, obrigado por essa oportunidade de participar dessa igreja apostólica. Obrigado de conhecer o cumprimento da promessa do outro Consolador. Se cumpriu em nosso meio. Nós, a maioria não conhecemos, mas sabemos da história da Santa Vó Rosa. Mas mesmo não conhecendo, nós queremos levar ao mundo esta santa, o conhecimento desta santa. Nós sentimos a presença dela em nosso meio. Ó, irmão Aldo, abençoe todos nós. Nós queremos te servir. Nós queremos ser melhores. Agora, peço que esses anjos e santos que estão aqui acompanhem cada um de nós para os nossos lares. Dê uma boa noite de descanso, para que amanhã nós possamos estar aqui novamente. Eu tenho certeza que cada um de nós vamos ser um facho de luz nesse mundo e apresentar a este mundo a verdade, a promessa de Jesus e também anunciar o irmão Aldo como profeta de Deus. Eu agradeço por essa oportunidade, por essa reunião maravilhosa. Abençoe essas criancinhas. Dê sabedoria para os pais, para que eles possam saber criar. Não aperte muito, mas não solte muito. Que tenha equilíbrio. Que possa dar muito carinho, muita atenção. E que essas crianças possam ser jovens de valores para o futuro da nossa igreja. Amém.